Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde da tua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo e a sua misericórdia passa de geração para geração. Sobre os que o temem, manifestou o seu poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes, aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos, auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e a sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então nós vamos percebendo como o Senhor é lindo, maravilhoso, né? Que Ele vai e enche a boca, as nossas bocas de cânticos, de alegrias, de exultações, de agradecimento por tantas coisas que o Senhor faz. E Ele seja louvado. Logo mais ela fala assim: eu me alegro na tua salvação, Senhor. Não há ninguém santo como o Senhor. No Salmo 59, 1, diz assim, Salmo 59, 14. Não, 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria o teu amor fiel, pois me tem sido fortaleza e refúgio no dia da minha angústia. Deus seja louvado. Quantas e quantas manhãs nós temos nos reunido para louvar o nome santo do Senhor, para agradecer a Ele, tantos feitos que Ele tem feito, tantas coisas que Ele tem executado nas nossas vidas, e Ele tem nos trazido uma nova força, um novo cântico de alegria, né, ao nosso Deus. O Senhor, Ele tem renovado as nossas forças, Ele tem renovado a nossa fé, a nossa esperança, e nós louvamos ao Senhor por isto. E nós louvamos ao Senhor também, porque hoje, né, mais uma segunda-feira, o Senhor tem nos renovado a força, a alegria, e com um cântico tão lindo, né, de Ana. Agora nós lemos também o de Maria. Você vê, elas exultaram na presença do Senhor, né? Imagina o coração delas como não estava feliz, alegre, né, por estar gerando uma vida, né, a Maria então gerando o Salvador, uma coisa linda, maravilhosa. E aqui, logo mais à frente, fala assim, que no versículo 5 fala: os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida, quem dá, faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor, Ele é lindo, Ele é quem está no comando de todas as coisas. Nós não sabemos o que será do nosso futuro, nós não sabemos como será, mas com certeza o Senhor tem para nós algo bom, algo maravilhoso, e nós precisamos crer nisto. No versículo 8, ele fala assim, ó: levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-lo sentar-se entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor. Estabeleceu o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os ímpios ficam mudos das trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. E a palavra do Senhor, em 2 Crônicas, no capítulo 3, no versículo 17, fala assim, ó: levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e deu o nome de Jaquim, a que estava à direita, e o nome de Boaz, a que estava à esquerda. Nós acabamos de terminar, né, a história de Ruth, lemos ali a respeito de Boaz. E aqui fala das colunas, que nós somos colunas no templo do Senhor. E nós precisamos nos colocar na nossa posição. Eu não sei na sua casa como é, mas muitas vezes nós precisamos nos colocar como coluna da nossa casa, como coluna, de repente, de um departamento da igreja,
como coluna, de repente, de uma igreja toda. Não sei se alguém aqui dirige uma igreja. E nós precisamos, então, nos colocar na posição que o Senhor quiser. Nós precisamos assumir esta posição. E muitas vezes, o medo quer nos paralisar, ou que a ansiedade quer dizer, não, não dá para eu fazer isso. Ou muitas vezes nós simplesmente nossa mente pensa, eu não vou dar conta, não vai dar certo, então, eu preciso depender do outro. E muitas vezes o Senhor tem despertado a mim e a você para sermos coluna no templo dele, a presença dele. Como aqui, foi citado o nome de Jaquim e o nome de Boaz. Eles eram colunas. De repente, Boaz, no início da vida dele, talvez pudesse até pensar, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou coluna não, mas ele foi escolhido para ser coluna. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 12, fala assim, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Então percebe que aqui ele está dizendo que fará do vencedor uma coluna no templo do Senhor. Você. Nós queremos ouvir da boca do Senhor, entra, filho amado, para o descanso do teu Pai. Entra para o gozo do teu Pai. E aqui, em Apocalipse, no 3:12, fala, eu farei do vencedor uma coluna no templo do Senhor. Então ele está dizendo que eu e você, nós vamos ser como colunas no templo do Senhor. Amém? No versículo 10 do capítulo 2, fala assim, versículo 10 do capítulo 2. Fala, os que lutam contra o Senhor serão despedaçados, trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Em Salmos 7:8, Salmos 7, versículo 8, fala assim, o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Então, nós percebemos que aqui fala de justiça e quem julga é o Senhor. Também, em Provérbios 16:2. Provérbios 16:2. Fala assim, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O 3 fala, entrega tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com um propósito, sim, até o ímpio para o dia do mal. O Senhor detesta todos os arrogantes, com certeza. Eles não ficarão impunes. Pela misericórdia e pela verdade se faz expiação pelo pecado. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. É até o 6. Então, nós percebemos aqui, o Senhor, ele é aquele que Ele zela pelas nossas vidas e ele fala conosco através de várias situações. Várias situações. Nesse versículo 10, logo mais à frente, ele vai estar falando a respeito dos filhos de Eli, que eram ímpios.
Deixa eu ler novamente. Então fala assim, ó. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados, trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exultará o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, porém o menino ficou servindo ao Senhor, supervisionado pelo sacerdote Eli. Então Samuel ali ele estava crescendo e sendo supervisionado. E logo a mais vai contar a história dos filhos de Eli, que eles eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Eles não se importavam. E os costumes deles para com o povo eram várias coisas que eles faziam e ali eles estavam procedendo de forma errada. E no versículo 21... Não, fui muito além. Eles estavam falando dos filhos de Eli, que eles se prostituíram, né, como sacerdotes, e diante de outros deuses ele estava falando ali. E aqui fala, no versículo 18, fala assim, ó, Samuel, ainda pequeno, ministrava diante do Senhor. Então aqui nós vamos observar o quê? Sacerdotes, né, os filhos do sacerdote procedendo errado, Samuel crescendo na presença do Senhor e ministrando diante do Senhor. Então percebe que ele sempre vestia uma túnica de linho, a sua mãe sempre fazia uma túnica e levava para ele. Todos os anos ela levava essa túnica e ali ele ia crescendo. E eu penso assim hoje, né, o Theo, o Mateu, a Luísa, né, que são tão pequeninos e já louvam ao Senhor. Quando ele levanta a mãozinha ali para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, eles estão ministrando ao Senhor. O Theo, quando louva ao Senhor, as nossas crianças pequenas, quando elas louvam ao Senhor, elas já estão ministrando diante do Senhor. E ali, o sacerdote Eli, ele profetizou na vida de Ana, que o Senhor te dê filhos, que o Senhor dê filhos a esta mulher no lugar daquele que ela dedicou ao Senhor. Isso está no versículo 20. E nós percebemos que o Senhor realmente, ele assim fez, porque lá no versículo 5, quando fala que até a estéril teve 7 filhos, aqui fala que, no versículo 21, que ela teve 3 filhos e 2 filhas. Na minha mente, eu imagino que ela pode ter tido uma gestação e talvez, né, ter tido um aborto que ela considerou como um filho depois de Samuel, porque aqui fala que ela teve 7, né? Pela própria boca dela, ela disse que a estéril teve 7 filhos. Então tem muitas mãezinhas hoje que consideram, né, que perderam um filhinho e consideram ter um filho. E aqui, ó, 3 filhos mais 2 filhas são 5, mais Samuel 6. Então mais esse filho talvez 7. Não sei se foi assim que aconteceu. Mas você vê que aqui, quando ele profetizou quando o Eli falou para ela que ela tenha mais filhos, realmente aconteceu, ele profetizou na vida dela e aconteceu. E hoje nós podemos utilizar da palavra profética para profetizar a vida de alguém. Nós podemos profetizar a palavra do Senhor na vida de alguém. E nós precisamos crer que isso há de se cumprir. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, 2 Coríntios 6, no versículo 18 e 19, diz assim: não, é 1 Coríntios, perdão. 1 Coríntios 6, 18 e 19 diz assim:
fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui está falando, além de pecar contra o corpo, também contra a idolatria. Mas aqui nós estamos falando em relação ao que os filhos de Eli fizeram lá, que eles estavam completamente errados. Então esse capítulo ele tem várias situações, né? Ele vai pontuando várias situações aqui. Você vê que ele se inicia com um louvor de adoração ao Senhor. Ele vai mostrando a respeito de Samuel que estava crescendo na presença do Senhor. Depois ele vem e conta a respeito do ministério de Samuel, que estava crescendo e adorando ao Senhor, como hoje nós vemos nossos bebês adorando ao Senhor, pequenos ainda, e vão crescendo. Depois nós vemos a respeito dos pecados dos filhos de Eli, né, que estavam falando ali, e eles estavam pecando contra o Senhor, né, eles se contaminavam com mulheres ali. E aqui, no versículo 27, né, e logo mais no 26, ele fala que um homem, no versículo 27 ainda fala, que um homem de Deus foi até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, na verdade não me revelei à família do teu pai, quando eles ainda estavam no Egito sob o domínio do faraó. Então veja que o chamado de Eli foi anterior a várias coisas, né? O Senhor chamou ele para estar na presença do Senhor. E aqui fala: eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para ministrar no meu altar, para queimar o incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim. Eu te dei todas as ofertas queimadas dos israelitas à família do teu pai. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que eu ordenei que se fizessem na minha morada? Por que honras os teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: na verdade, eu disse que a tua família e a família do teu pai me serviriam para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Então percebe que a palavra do Senhor diz que o Senhor honraria aqueles que o honram e desprezaria aqueles que o desprezam. Aqui, então, foi quando nós lemos lá, né, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18, que o Senhor declara que nós precisamos fugir da imoralidade. A palavra do Senhor ali fala que os filhos de Eli, eles estavam sendo contaminados com mulheres, né? Eu perdi aqui qual era o versículo que fala a respeito disso, que eles estavam fazendo essas coisas. Ah, achei. É o 22. Eli já estava muito velho. Ele ficou sabendo de tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como eles se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Percebe que ali a palavra do Senhor fala que qualquer pecado que seja fora do corpo é uma coisa. Agora, quem peca no seu corpo, ele peca por quê? Porque aqui fala: o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Então aqui em 1 Coríntios, né, 6, do 18 e 19, fala a respeito disso, que nós pertencemos ao Senhor. Então qualquer outro pecado cometido fora do corpo é uma coisa. Agora, o que é cometido no corpo, nós estamos pecando contra o Senhor, porque o nosso corpo não nos pertence, pertence ao Senhor. Então é muito forte essa palavra, muito forte. E aqui fala que o Senhor honra quem o honra. Eli,
ele estava demonstrando um amor excessivo aos seus filhos. Em Lucas 4:8, Lucas 4:8. Fala assim, ó: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele cultuarás. Então nós não podemos de maneira alguma ter um amor excessivo, por exemplo, aos filhos. Por quê? Porque nós precisamos que toda a nossa adoração seja ao Senhor. Muitas e muitas e muitas mães, né, chegam a adorar os seus filhos, colocar todo o seu amor ali naqueles filhos, dar vida por aqueles filhos, mas o ama de uma maneira excessiva. E nós percebemos aqui que Eli, eu não sei o sentimento dele, mas o que ele está falando ali? Aqui está dizendo que por que você honra os teus filhos mais do que a mim? O Senhor, ele não ia estar falando isso à toa. Ele conhece o coração, ele conhece os nossos corações, ele conhece os corações de todas as pessoas. E ali ele disse que ele estava honrando mais os filhos do que ao Senhor. Engordando vocês estão se engordando do melhor das ofertas do meu povo. Mais à frente, nos próximos capítulos, vai estar contando a respeito disso, falando que os detalhes, né, dessa história. E a palavra do Senhor muitas vezes parece como que uma série, né? Vários capítulos. E aqui é um desses. Logo mais à frente, vai estar desvendando a respeito disso. Vai estar falando lá na frente como que ele ficou assim, enorme, né? Ele estava obeso, enorme. E aqui fala que ele fala, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então a palavra do Senhor, ela vai pontuando situações, ela vai trazendo ao nosso intelecto, às nossas vidas, vários ensinamentos. E ele vai falando conosco várias e várias coisas. E aqui nós vemos que ele está dizendo algo, e lá na frente nós vamos ver que vai se cumprir isso, né? E aqui logo mais, no capítulo 33, para encerrar, fala: e aquele de tua linhagem a quem eu não eliminar do meu altar ficará apenas para consumir os teus olhos de choro e te provocar tristeza. Lá na frente nós vamos ver também isso, que vai se cumprir. Porque aqui fala, ó, o que acontecer com teus filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. E lá na frente também, a palavra vai contar tudo isso daqui, essa história vai ser cumprida, vai se cumprir tudo isso que o Senhor disse. Do mesmo jeito que hoje o Senhor diz que haverá um dia que a Santa Jerusalém está descendo dos céus, né? E nós vamos estar todos unidos na presença do Senhor, louvando Ele. Vai chegar este dia. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Toda a palavra do Senhor, ela vai falando conosco. E aqui, ó, diz que e escolherei para mim, no 35, um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente, e eu lhe edificarei uma família duradoura, e ele ministrará para sempre diante do meu ungido. O Senhor, ele tem muitos segredos para falar conosco. Ele estava falando aqui a respeito de Davi, que simbolizava Cristo, porque era da linhagem do nosso Senhor. Ele vai ministrar para sempre diante do meu ungido. O Senhor é lindo, maravilhoso. E o Senhor, esta manhã, ele trouxe-nos tem várias situações aqui, né, que nós podemos parar, meditar, pensar. O que você vamos escolher hoje?
né? O que nós vamos escolher. Nós vamos encher a nossa boca de louvor e adoração ao Senhor e exultar o nome dele, como diz aqui no capítulo 1, né? Que Ana exultou ao Senhor, como Maria, né? Que nós lemos também, elas exultaram, louvaram o nome do Senhor. Por quê? Porque elas estavam gerando uma criancinha. Vamos fazer como Samuel, que logo pequenino ministrava diante do Senhor. Ou nós vamos praticar situações erradas como os filhos de Eli? Não, né? Que nós venhamos escolher hoje o bom perfume de Cristo, que nós possamos escolher hoje sermos, que nós venhamos exalar um bom perfume, que nós venhamos hoje escolher, né? Fazer o bem, que nós venhamos escolher hoje adorar o nome santo do Senhor, bendizer a Ele, que toda essa semana seja inundada, né? Os nossos corações sejam inundados pela palavra do Senhor, como hoje se inicia, e nos próximos capítulos nós vamos ver a respeito de tudo isso que foi dito aqui, e que o Senhor seja louvado, né? Por mais essa semana que Ele nos dá, por a alegria de o louvar, por este capítulo que tem tantas e tantas coisas aqui, que falou ali também a respeito do nosso corpo, que nós devemos, que tudo que nós fizermos fora do corpo é uma coisa, agora quem pecar contra o seu corpo está pecando contra o Senhor, porque nós pertencemos a Ele, né? Então aqui pontua várias e várias situações. Algum dos irmãos quer fazer alguma colocação? Foi desperto algo no seu coração? Se quiser falar, pode falar agora, se não, nós vamos orar. Amém? Então, amém. Senhor nosso Deus. Quer falar, irmão Antônio? Eu gostaria só de comentar rapidamente o versículo 25. Ele fala que, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Só para a gente ver como Deus é justo. E ele traz juízo sobre todas as pessoas que o desobedecem. Ah. Ele traz juízo. Olha e ele lá, preserva os fiéis. Olha lá na madeira. Então, Eu vou no a gente chão, não lembrando pode. lá de Romanos 2,6, que fala que ele recompensará cada um segundo as suas obras. E que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para que a gente receba segundo o que tiver feito. Então, nada passa impune diante do Senhor. Ele está nos observando, Ele está vendo, Ele está julgando, Ele está abençoando. Então, a importância de nós, quando vemos algo que desagrada o coração de Deus, por mais que nós amemos os nossos, nós devemos chamar a atenção, nós devemos corrigir, nós não podemos deixar passar em branco, né? É dever nosso como pais, né? Como responsáveis por ele, porque eu sempre digo para os meus filhos, antes de serem meus, vocês são do Senhor. Né? Nós, como pai, nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos para o Senhor. Então, nós temos que estar atento a esses detalhes. Eli deixou passar isso. E o julgamento do Senhor, como visto, né, foi muito duro, né? Foi muito duro. Deus falou para ele o que iria fazer com seus filhos. Então, esse é muito, nos chama muito a atenção, né? Nós precisamos entender que os nossos filhos
antes de serem nossos, é do Senhor. Deus nos deu a responsabilidade de educá-los para Ele, para que eles vivam para Ele, para servi-lo, né, em fidelidade, em integridade, com o coração voltado para o Senhor. Então, fica aí um aviso para nós, né, como pais, que amamos os nossos filhos, mas entendendo que nós precisamos amar ao Senhor mais do que aos nossos filhos, né? A chamada de atenção do Senhor aí a ele falou, né, você ama seus filhos mais do que a mim. Então, esse amor levou não apenas a idade avançada, né, mas o amor também maior pelos filhos levou com que ele fosse coparticipante dos atos que eles estavam praticando. Então, a gente precisa estar atento a esse detalhe, né? Em primeiro lugar, sempre ao Senhor, né? Sempre entendendo que servimos a um Senhor que é justo, a um Deus que é puro, que é fiel, mas também que é justo, né? Devemos sempre estar atento a esse detalhe. Os nossos filhos são do Senhor em primeiro lugar, e nós os educamos para que eles sirvam ao Senhor em primeiro lugar, né? Que o Senhor nos abençoe, porque cada dia parece que está ficando mais difícil, né? A gente ser pai e acima de tudo, educá-los na palavra do Senhor. Só um pequeno adentro, irmão. Obrigado, viu? É verdade, irmão, tem razão. E ele estava ciente de tudo isso, né? Porque igual no 24 ele fala, não, meus filhos, os comentários que ouço se espalhando entre o povo do Senhor não são bons, né? E aí entre esse versículo que o irmão falou, realmente ele estava ciente de tudo e não tomou, né, uma atitude, tanto que o Senhor disse, né, para ele que ele estava querendo mais bem os filhos do que o Senhor, que realmente nós venhamos tomar esta palavra como um alerta, né? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e maravilhoso, obrigada por este dia, obrigada por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, e a nossa boca essa manhã, Senhor, se enche de alegria e de cântico para te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor tem feito grandes coisas para com as nossas vidas, que hoje, Senhor, nós não venhamos ser injustos, que nós não venhamos ser errados nos nossos corações como Eli, que os nossos corações não venham pender para nada além do Senhor, que somente ao Senhor nós venhamos adorar, como nós lemos em Lucas. Senhor, que somente o nosso coração esteja completamente voltado para Ti, por mais que nós venhamos amar nossos filhos, nossos netos, nossos cônjuges, nossos amigos. Não sei, de repente hoje em dia as pessoas têm pets, mas Pai, que nada venha ocupar o lugar que é reservado ao Senhor nos nossos corações. Que nós também, Senhor, não venhamos pecar no nosso corpo contra Ti, porque nós Te pertencemos. Que nós venhamos, Senhor, ter o nosso coração completamente voltado a Ti, para Te adorar, para Te bendizer. Que nós venhamos ter temor ao Senhor. A palavra diz que o temor é o princípio da sabedoria e que nós precisamos, Senhor, sim, temer o Teu santo e poderoso nome. Que o Senhor nessa manhã, não somente nesta manhã, mas durante todo este dia, que o Senhor venha falar aos nossos corações, falar fortemente aos nossos corações para que nós venhamos nos corrigir naquilo que nós temos errado, para que nós venhamos, Senhor, rapidamente nos corrigir, como Davi fazia, que nós venhamos derramar o nosso coração diante de Ti, para pedir perdão, para nos arrepender, que nós possamos deixar de lado os nossos erros e que nós venhamos praticar, Senhor, o que Te agrada. Que a cada dia nós venhamos, Senhor, colocar o nosso coração completamente diante de Ti. Quantas e quantas profecias nós vemos na Tua palavra, quantas e quantas coisas foram profetizadas e aconteceram.
O Senhor, no capítulo 1, o Senhor profetizou que Ana teria um filho, e ela teve, Samuel. E depois que ela entregou Samuel, o Senhor profetizou que ela teria outros filhos, e realmente ela teve. E o seu coração se alegrou diante do Senhor de tantos feitos maravilhosos que o Senhor fez. E o Senhor profetizou na tua palavra que viria o Messias. E ele veio, se entregou por nós. Pelo teu amor o Senhor nos enviou. Ele se entregou no nosso lugar. E o Senhor, ainda na tua palavra, está dito que o Senhor virá, que o Senhor voltará. E que nosso coração esteja ansioso por isso, que nós venhamos crer que o Senhor pode voltar hoje, que nós estejamos prontos e preparados para hoje. E que a nossa fé não venha se enfraquecer, não venha se esfriar, como a tua palavra diz, quando o Filho do Homem voltar, achará, pois, fé na terra. Que o Senhor venha encontrar em nós fé. Que nós possamos dizer, eis-nos aqui, Senhor, como disse o teu filho quando foi chamado, Isaías. Que nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Que o Senhor ache em nós fé, que o Senhor ache em nossos corações fé. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti nesta manhã. Que o Senhor venha encontrar fé no coração de cada um dos meus irmãos que aqui está, Pai, que representa a sua família, que representa a sua parentela. Que o Senhor possa trazer fé no coração dos Teus filhos, que o Senhor possa trazer um amor tão grande que invada os corações de cada um de nós e que nós possamos estar firmes como colunas no Teu templo, como o Senhor disse aqui, citou o nome de Jabim e Boaz, que nosso nome também possa um dia ser citado. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, e te agradecemos. Muito obrigada, Pai, por esta equipe formada aqui. Muito obrigada pela internet que nós podemos nos conectar de longe. E que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos neste dia, a nosso respeito, para nos guardar, para trazer cura no corpo, na alma e no espírito e guardar a vida de cada um. Nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Um ótimo dia, uma ótima semana a todos. Amém. Deus abençoe cada um. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, boa semana a todos. Beijo, amados. Bom dia, amados. Amém. Deus abençoe. Amém. Uma ótima semana a todos nós. Um beijo. Tchau, tchau.